pessoal, boa tarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo. Bom, para começar, como a gente está sempre acostumado, vamos orar. Quem já chegou aqui, Oi, tia Lulu, tudo bom, tia nosso Lulu? amigo Tobias, tudo bem? Tia Lulu. Tudo bom? Tudo bem você, tia Lulu? Eu tô bem. Tudo bom, tia Lulu? Tudo bem. Que bom, tia Lulu. Tia Lulu, tudo bom, tia Lulu? Tia Lulu. Ai, Tobias. Calma, Tobias. Vamos tia começar, Lulu. mas a gente tem que começar orando. Tudo bem, pessoal? Tudo bom, tia Lulu? Tudo bem, Então querido. tá bom, tia Lulu. Falando com o nosso Deus, Tia Lulu, agradecendo. sabe o que eu comi hoje? O quê? Rapadura, tia Lulu. Então por isso você tá todo feliz, né? Pouco, tia Lulu. Mas vamos lá, vamos orar. Posso orar? E Tudo bom, você tia ora Lulu? comigo? Tudo bom? Então vamos orar? Vamos orar, tia. Eu vou Tudo orar. bom, tia Lulu? Tudo bem, vamos orar. E você aí do outro lado também. Vamos todo mundo junto. Senhor Jesus, muito obrigada por esta tarde, uma tarde linda que nós estamos tendo na tua presença. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por guardar as nossas famílias, as nossas crianças, pela tua presença nos nossos lares. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso final de semana, a cada um aqui, Senhor, que possa receber uma bênção especial de ti. Nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tá bom, tia Lulu, amém, tia Lulu. Que legal. Que legal. Oi, tia Lulu, vai falar sobre o que hoje, tia Lulu? Então, a gente vai continuar falando sobre oração. Lembra que antes da aula de Halloween, a gente mostrou que Jesus ensinou a gente a orar? O Pai Nosso, tia Lulu. O Pai Nosso, exatamente. E hoje a gente vai continuar falando de oração, porque oração é uma coisa muito importante. É para falar com Deus, né, tia Lulu? É para falar com Deus. Igual eu estou falando aqui com você, Que legal, tia Lulu. a oração é para a gente falar com Deus. Eu falo com Deus assim, tia Lulu. Mas e aí que tá? Às Jesus! vezes... Ajuda eu, Jesus! É assim que você ora? É assim que eu oro, tia Lulu. Mas assim, fazendo assim. Jesus! Ele ouve, sabia? Sabia? Ele ouve. Ele ouve. Ele ouve direitinho. Eu trouxe aqui, eu vou ver se está enxergando aí. Eu trouxe um versículo que é bem interessante, que vale a gente ler. Ele diz assim: orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Eu sei quem escreveu Efésios, eu sei. Quem escreveu Efésios? O apóstolo Paulo. O pastor Paulo? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, isso que eu ia falar, muito bem. Tá bom, tia Lulu. Só vim te ver, viu? Mas não é como a aula, não. Ah, não? Não. Por quê? Sabe como eu oro, tia Lulu? Tia Lulu! Que bênção, né? Crianças, vamos ler mais uma vez aqui o versículo, que eu acho importante para a gente poder entrar na nossa aula hoje. Então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui para eu também saber, porque está de costa para mim. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, e orem sempre por todo o povo de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18. A gente vai ver como é importante a oração e o poder que a oração tem, Tim. Tudo bom, tia Lili? Tudo bom. Que legal, tia Lili. Esse tá todo feliz, já chegou todo... Dois sábados seguidos, fico feliz. 2 sábados tem um cabelo que não é seu. E esse fio de cabelo enorme Eu aqui? fiz progressivo, tia Lili. Mas num fio só que você Fiz fez? chapinha, fiz chapinha. Eu espero que você tenha usado o BB Queen da Ana e Caroline Global. Chapinha, ficou bonito, né? Muito bem, Tim. Oi, tia. Olha, a gente vai falar hoje sobre oração. Sobre como é importante a oração e como a gente fica, muito junto de Deus. Eu falo com Deus, né? Exatamente. Eu falo com ele, tia. Como você fala? Jesus, manda uma coxinha, uma coca para mim, por favor, um catupiry, Jesus. Ele ouve. Ele Aí ouve. meu pai chega em casa, sabe o que tem que meu pai traz? Coxinha para mim. Seu pai traz coxinha? Jesus ouve minha oração, tia Lili. Jesus ouve. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Comi tanto, tia Lili. Você comeu? Comi, mas eu oro antes da comida. Tá. Abençoa o que tem, o que vem, amém. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos. Eu vou precisar que você leia umas frases para mim. Eu leio. E você lê, né? Direitinho, né? Direitinho. E aí, eu vou enchendo a bexiga conforme você fala. É mesmo? Vamos Mas vai fazer dar essa dor na brincadeira. barriga isso, não?
Hã? Não vai dar dor na barriga, isso não? Não vai dar dor na barriga, não. É, na barriga. Vai. Vamos lá. Começa aí. Lê aqui, ó, no computador da tia. Eu vou ler. Deixa eu ver se eu enxergo. Enxerga. E os amiguinhos estão aí, tia? Os nossos amiguinhos estão chegando aqui. Manda eles Estão falar chegando. com nós aí, falar com nós, tia. Manda um oi pra gente lá no chat. Pra gente ficar animado. Vou ler, tia. Então, eu vou ler a frase. Você lê. Você lê e você enche a bexiga. E conforme você vai lendo, eu vou enchendo a bexiga. Tá bom, vai. Vou ler. Hoje eu falei com Deus sobre minha família. Então, peraí. E pode ler a próxima. Hoje eu falei com Deus sobre a escola. Hoje eu falei com Deus sobre o pastor Everton. Você falou com Deus? Falei. Hoje eu falei com Deus sobre o meu pai e minha mãe. Você tá lendo certo, Tim? Tô. Não tá não, Tim. Não. Lê direito. Vamos comear de novo. Vamos lá. Gente, eu não tô enxergando. Ele não tá enxergando. Vou aumentar a letra para você. Vamos lá. Tá? Vou ler de novo. Hoje eu falei com Deus sobre minha família. Hoje eu falei com Deus sobre a escola. Hoje eu não falei com Deus sobre o pastor. Meu Deus, continua, tia? Continua. Hoje eu falei com Deus sobre meu papai. Hoje eu não falei com Deus sobre os missionários. Rapaz, essa bexiga aí não é de Deus, não. Continua. A próxima. Hoje eu falei com Deus sobre a igreja. Hoje eu falei com Deus sobre os dodóis, os doentes. Hoje eu não falei com Deus sobre as crianças. Rapaz! Que isso, tia? Vai, a próxima. Continua. Hoje eu falei com Deus sobre meu avô. Hoje eu não falei com Deus sobre a escola do Miguel. Rapaz! Meu Deus! Vai, continua, tá acabando. Hoje eu falei com Deus sobre meus amigos. Hoje eu não falei com Deus sobre meus problemas. Meu Deus! Você viu uma coisa? Ó, vou até fechar essa. Por que ela enche, desenche, tia? Olha, vou até fechar aqui pra gente ver. Ó. Tá aí, uma bexiga meio murcha. O que aconteceu aí? Quem que gosta de brincar com uma bexiga meio murcha? Eu me servi assim. Quando eu falo com Deus, a bexiga enche. Isso. E quando eu não falo com Deus, a bexiga murchou. A bexiga murcha. Por que, tia? Porque quando a gente fala com Deus, imagina que a gente está sempre cheio da presença dele. Igual a bexiga, vou encher outra. Igual a bexiga, quando eu encho a bexiga, ela vai ficando grande. É o Espírito de Deus? É o Espírito do Senhor Jesus que vem e nos abençoa. Então, quanto mais a gente orar, é como se eu tivesse cada vez mais enchendo a bexiga. Então, se eu ficar assim, hoje eu falei com Deus sobre o Antônio. Mas você tem que orar de verdade, entendeu? Senhor, abençoa a tia Lili, o Antônio, o Gabriel. Me fala, é mais divertido a gente brincar com uma bexiga cheia ou com uma bexiga murcha? Com a bexiga cheia. Então, toda vez que a gente fala com Deus, é como se a gente estivesse enchendo a bexiga, entendeu? E a oração, ela nos aproxima de Deus. Então, quanto mais eu falar de Deus, mais eu vou saber, quanto mais eu orar a Deus, mais eu vou saber dele, mais eu vou entender as coisas que acontecer. Então, a bexiga menor falou pouco com Deus. Falou pouco com Deus. E a bexiga maior falou muito com Deus. Isso. Então, o tio Everton falou muito com Deus, né? E ele é gordinho, mas é uma outra forma de falar que está cheio. Quando a gente ora a Deus e sempre está com Ele, a gente é cheio de esperança, é cheio de confiança, a gente não tem medo, a gente enfrenta todas as situações, porque Ele está conosco, Ele está com a gente. Então, a gente está sempre cheio de alegria. Quanto menos a gente orar, mais a gente vai murchando, igual a bexiga. Vai murchando, e de repente já não tem mais graça para brincar, entendeu? Por isso que todo dia a gente tem que orar, todos os dias. E tem alguém na Bíblia que orava bastante? É isso que eu vou pôr as bexigas ali, é isso que eu quero contar para vocês. Conta para nós. Tem um exemplo de uma pessoa
que orava todos os dias na Bíblia. Todo Tim, dia? todos os dias. E Então, orava 3 vezes ao Então dia. ele era muito amigo de Deus, né? Ele era bastante Então, qual o amigo nome de Deus. dele? Olha só, Daniel. Daniel. Quando ele tinha 16 anos, ele foi levado como prisioneiro lá para Babilônia. Para onde? Babilônia. Babilônia. Ó, ele Isso, aqui, uma ó. Babilônia. Olha aqui, ó, ele. Bonito, hein? Isso, então. Ele foi levado para Babilônia como prisioneiro. Lá, ele estudou muito, Tim. Ele estudava muito, É mesmo? mas sem esquecer do Deus que ele servia, que é o nosso Deus. A Babilônia não servia a Deus, eles não acreditavam muito em Deus. Era um lugar ruim, tinha a Babilônia? A Babilônia era um lugar ruim para os judeus que foram como prisioneiros, Tinha entendeu? muitos deuses lá na Tinha Babilônia? muitos, eles não acreditavam no Deus de Daniel. Daniel era escravo lá, tinha. Daniel, ele foi, na verdade, ele não chegou a ser escravo, sabia? Porque o rei falou, olha, eu quero que vocês separem aí os jovens, né, que tenham mais destaque entre os judeus. E Daniel estava lá, ele e os amigos dele. Tiraram ele da mamãe e do papai dele? Tiraram ele da mamãe e do papai. E E levaram eles ele? levaram ele, e ele ficou morando lá no palácio, estudando todas as leis da Babilônia. Como era o nome do rei? Nessa época, o rei era Nabucodonosor. Rapaz, Nabucodonosor quem? Nabucodonosor. Mas olha que legal, mesmo ele estando longe dos pais dele, mesmo ele estando longe da terra dele, ele sabia que Deus estava com ele, que ele não estava sozinho. Ele estudou muito, Tim, estudou de verdade, bastante. Assim como a gente também tem que fazer na nossa vida. Estudou muito e Deus abençoou ele. Tem que estudar bastante. Né? Isso, abençoou tanto que ele prosperou. Ele era uma das pessoas mais sábias que o rei tinha lá perto dele, sabia? Queria ser igual ele. Tia. Ele era muito competente. Tudo que ele fazia muito bem. O rei gostava muito dele, muito mesmo. Uma coisa que eu faço bem, tia. O quê? Dormir. Ai, você, meu amigo. Ai, eu trouxe os desenhos. Então, aí ninguém podia... Eu vou colando aqui enquanto eu vou falando, tá? Daniel servia a Deus e fazia tudo certinho. E ninguém podia acusar Daniel de ser desonesto, de mentir, porque ele não mentia. Ninguém podia acusar Daniel de nada errado. Daniel fazia tudo certinho. Ele era igual eu. Ele obedecia a Deus e ele seguia todos os planos de Deus. Então ele era igual eu, igualzinho. Ai, Tim. Acho que você está precisando aprender muito ainda, viu? Era um menino obediente. Era um menino obediente, era um menino estudioso. Era um menino obediente. Era um menino obediente. Aqui, ó. E aí ele foi ficando amigo do rei, sabe? Aqui ele, ó. Ele tá aqui, mas ele tá aqui também. Então ele foi ficando cada vez mais amigo do rei. Porque ele era honesto, né? Porque ele era muito honesto e ele seguia exatamente o que Deus falava para ele, o que ele tinha aprendido, de ser uma pessoa boa, de servir a Deus, de fazer o bem às pessoas. Viu como a gente... Tinha uns amigos ele, né? Viu como a gente tem muita coisa para aprender com Daniel? E quanto mais a gente aprende com Daniel, quanto mais a gente aprende com Jesus, mais parecido com Deus a gente vai ficando. E a gente vai ficando cada vez mais perto dele. Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que ele era tão bom, tão bom. Deixa eu mostrar esse, Daniel. Igual remédio, né, tia? 3 vezes por dia faz bem, né? A Bíblia diz que ele era tão bom em tudo que ele fazia que ele começou a se destacar. Então, o rei olhava e via que tudo que Daniel fazia bem feito, ele não reclamava, ele se dedicava para valer, para fazer tudo aquilo que ele tinha que fazer. E ele começou a se destacar. Sabe o que é se destacar? Ele começou a ser mais observado, ele começou a ser o mais próximo do rei. Ele era um exemplo, então. Ele era um exemplo, exatamente. Daniel era bom, Daniel era bom. E Daniel era tão bom que começou a despertar inveja nas pessoas, nos colegas dele que trabalhavam com ele. Daniel. Tinha alguns, porque ele era muito próximo do rei,
Então, tinha alguns lá que trabalhavam com ele, eu estou colando aqui. Sempre tem uns, né, tia? Eu vou mostrar para vocês. Tinha alguns, ó, que tinha inveja dele. Tem uns que são encardidos. Inveja não é uma coisa legal. Inveja é muito ruim. E você sabia que inveja pode destruir uma vida? É mesmo? É verdade. Por isso que a gente não pode comprometer a nossa vida, que a gente não pode... É uma palavra difícil, mas é importante. Nós devemos ser dignos. Não podemos ter inveja das pessoas. Pelo contrário. Quem é digno, tia? Você nem imagina? Eu não imagino. Uma pessoa correta, uma pessoa que não tem inveja dos outros. Igual o Alfredo, é digno. Exatamente. É uma pessoa boa, né? Exatamente. Uma vida cheia de bondade. Digno. Exatamente. Uma vida que glorifica a Deus, independente da situação. Tá. Eu quero ser digno, tia. Eu quero ser digno. Eu também quero. Bom, vou deixar esses aqui. Aqui estão... Vou mostrar, que eu não mostrei, né? Daniel, muito próximo do rei. Olha que rei bonito, né? Então, ele era amigo do rei, certo? Só que tinha uns camaradas que tinham inveja dele. Deixa eu ver a cara desses camaradas aí. Rapaz, que bravo. Tinha inveja dele. Posso pegar E esse? nessa de ter inveja, Daniel sempre fazia o trabalho dele bem feito. E nessa de ter inveja, eram muitas pessoas que tinham inveja dele, e eles ficavam procurando alguma coisa para acusar Daniel. Falando, não é possível, precisa ter alguma coisa errada. Esse camarada aí, tia. Vem cá, rapaz. Precisa ter alguma coisa errada em Daniel. E eles começaram a procurar alguma coisa errada. Começaram a olhar Daniel, observar Daniel e ver se tinha alguma coisa que ele fazia errado. E aí, vai brigar com ele. Só que Daniel, lembra? Ele servia a Deus e fazia tudo correto. Ele era digno, lembra? Ele não brigava com eles, não, né, tia? Não. Eles procuravam um defeito em Daniel, mas não encontravam. Não encontravam. Eles queriam procurar alguma coisa diferente que Daniel fizesse. Não é errado, né, tia? Eu ia brigar já, né? Não pode, né, tio? Jesus não pode brigar, né? Olha, Daniel, ele não brigou com ninguém. Ele só orava, fazia o trabalho dele direitinho, sem nenhum problema, sem prejudicar ninguém. E ele continuou orando. Lembra que eu falei para vocês que Daniel orava 3 vezes ao dia? 3 vezes eu também. Pois é. Aí, aquelas pessoas que tinham inveja de Daniel perceberam que ele era uma pessoa que orava 3 vezes ao dia, que orava ao Deus dele 3 vezes ao dia. Olha aqui, Tim. Que bonito, tia. Então, aí o que esses caras aí pensaram? Falaram, bom, a gente vai lá falar com o rei, o rei é vaidoso, ele gosta de ser querido pelo povo e tudo mais, vamos dar uma ideia para o rei fazer um decreto. Sabe o que é decreto? Decreto é lei. É uma lei que todo mundo tem que respeitar. E eu vou ler aqui esse pedaço para vocês, que os invejosos aqui, ó, falaram para o rei. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 6, o versículo 6 e 7, diz assim: ó rei Dário, aqui já era o rei Dário. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer outro homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Bom, traduzindo, o que eles falaram para o rei? Eu sei. Então fala aí que eu vou mostrar. Não pode adorar nada, a não ser o rei que ia preso. Isso, ele falou, olha, rei. Ó rei, salve rei. Ó rei, bonitinho, rei. Isso, exatamente. Falou, olha, rei, não deixa ninguém durante 30 dias orar a outro Deus, a outro homem, que não seja a ti, ó rei, que vive para sempre e tal. Tia Lili, por exemplo, só. Se eu fosse orar para Jesus, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Fosse orar para Jesus, Jesus, abençoa, o que ia acontecer comigo? Não podia, eles iam jogar na cova dos leões. Na cova de quem? Dos leões. Pelo amor de Deus. Então,
O rei, ele era muito vaidoso. Ele gostava de... Cadê você, Tim? Eu na cova do leão. Não, volta aqui, deixa eu continuar. Tem uma surpresa para você nessa história. O rei, ele era muito vaidoso, falei, né? Então, ele falou, nossa, que legal, né? As pessoas vão poder orar para mim. E aí, o que ele fez? Ele não lembrou de Daniel. Que era amigo dele. Que era amigo. Ele não lembrou de Daniel, que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Deus de Israel. Ele não lembrou. Mas quando Daniel parou de orar? Não. Daniel continuou orando. Continuou orando. Você acha que ele ficou com medo? Corajoso, hein? Mas ele sabia que Deus era mais poderoso que o rei. E ele ia continuar servindo aquele Deus, mesmo diante de toda aquela situação. Mas ele não ia para a cova do leão? Mas ele não se importava se ele fosse para a cova dos leões. Medo do leão, não tinha? Medo, lógico que ele tinha, mas ele confiava em Deus. Então, ele sabia que se ele tivesse que ser jogado na cova dos leões, ele estaria com Deus, Deus estaria com ele. Então, ninguém pode proibir a gente falar com Deus, né? Não. E mesmo que a situação esteja estranha, sabe? Que às vezes parece que ninguém quer orar, ou que a situação está meio difícil, é aí que a gente tem que orar mesmo, Tim. Tem que orar, né? Nessa hora. Então, Daniel continuou fazendo exatamente a mesma coisa. Continuou orando 3 vezes ao dia, igual a gente mostrou aqui. O Daniel era corajoso. No dia, então, aí o rei assinou o decreto. Certo. Quando o decreto estava valendo, o Daniel foi orar. Eita! E aí, o que aconteceu? Aquelas pessoas invejosas correram para contar para o rei. Falou, rei, sabe aquele seu amigo lá? Ele não obedeceu o seu decreto. Como tem fofoqueiro nessa vida, hein, tia? É fofoqueiro e invejoso. Tem que fugir disso, né? Tem que fugir disso, exatamente. Deus não gosta, né? Deus não gosta de inveja e de fofoca. E se orasse, o que ia acontecer, tia? Se orasse? Ia para a cova dos leões. Os invejosos, volta aqui, Tim, para eu continuar. Não, vou para a cova do leão, nada. Os invejosos foram lá e falaram para o rei. Rei, seu amigo, aquele seu amigo Daniel, então, ele está lá orando para o Deus de Israel. O senhor não vai fazer nada? Nessa hora, o rei, como se tivesse lembrado, falou, puxa vida, meu amigo Daniel, e agora? Mas não tinha o que fazer, Tim. Ele já tinha assinado o decreto, não tinha mais como voltar atrás. Meu Deus. Ele tentou de tudo para evitar de jogar Daniel na cova dos leões, mas não teve como. E aí ele disse uma frase, mandou chamar Daniel, né? E aí avisou Daniel que ia ter que ir para a cova dos leões, e ele disse uma frase para Daniel, que está lá em Daniel, no livro de Daniel 6,16. Diz assim, ele disse muito triste, que o seu Deus, a quem você serve sempre, continuamente, livre você da cova dos leões. O próprio rei falou isso. O próprio rei falou isso. Ficou triste, né? E aí, ele ficou muito triste. E aí, ele ordenou que jogasse Daniel, olha aqui, ó. Não quero nem ver. Ele ordenou que jogassem Daniel na cova dos leões. Aqui. Meu Deus. O rei passou a noite acordado, nem conseguia dormir. Ele ficou muito preocupado e muito triste com o que ia acontecer com Daniel. Ele ficou muito triste. E ele só podia ir ver no dia seguinte. Então, ele ficou a noite toda acordado, andando para lá e para cá, não conseguia comer. Estava muito triste, porque ele gostava muito de Daniel. Os leões comeu tudo Daniel. Aí, então... No dia seguinte, o dia amanheceu. A primeira coisa que o rei fez foi correr lá na cova, lá na abertura, né? E aí ele foi lá para ver se Deus tinha livrado Daniel, né? E aí ele falou assim: Daniel, será que o Deus que você serve pode livrar vocês dos leões? Aconteceu. Aí, tchararã. Daniel respondeu com muita alegria. Ele disse assim: rei, o meu Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Eita, Deus, bom, deixa eu ver. Olha aqui. O leão ficou amigo dele. Ele ficou a noite toda. Ele ficou a noite toda dentro da cova. Os leões não fizeram nada com ele. Não fizeram nada com ele. Ele era fiel a Deus.
porque ele continuou sendo fiel a Deus. Vou lá falar com esse Daniel, aí vou agora. Aí sabe o que aconteceu, crianças e Tim? Volta aqui, Tim. Sabe o que aconteceu? O rei ficou muito feliz e mandou tirar Daniel rapidinho de lá. Falou, não, tira Daniel dessa cova, e tirou Daniel muito rápido. Aí o rei lembrou daquelas pessoas invejosas. Dos fofoqueiros. Invejoso. Aí sabe o que o rei ordenou? Colocar eles na cova. Mandou que os soldados fossem e jogassem eles, aqueles que eram invejosos, aqueles que tentaram matar a Daniel, eles foram jogados na cova dos leões. Deus. E assim, Deus livrou Daniel da cova dos leões. E ele continuou servindo a Deus, mas também continuou sendo amigo do rei Dário. Tá bom, que legal. Você viu o que é importante? Se ele não fosse uma pessoa, um menino de oração, será que tinha dado tudo certo para ele? Não, acho que não. Eu também acho. De oração lá com você. Tá bom, então chama lá. Crianças, vocês viram como é importante a gente sempre estar orando a Deus todos os dias? Imagina se Daniel não fosse um menino que gostasse de orar. Às vezes você fala, ai tia, mas orar é tão ruim, eu não consigo orar, eu não sei falar direito, mas a gente pode orar a Deus falando normal mesmo, a gente não precisa falar umas palavras difíceis para que Deus ouça. A gente pode falar, Deus, muito obrigada pelos meus brinquedos, muito obrigada pela minha casa, pelos meus pais, que nenhum mal aconteça e eu te amo muito. Só isso já é bom. Ah, Francisco, tudo bem? Graça e paz. Graça e paz, tudo bom? Tudo bem? Muito bem. Pode me arrumar um pouco? Ai, claro, você está meio lá embaixo, o que aconteceu com você? Me colocaram numa caixa. Vem mais para cá. Me amassaram. Ah, não, mas eu fui lá te buscar, você estava bem. Arrumou aí? Arrumei. Obrigado. Eu gosto de estar sempre bonito. Você viu a história hoje, como é importante a oração? A história de Daniel. Exatamente. Daniel e seus amigos foram para a Babilônia. Isso. Como servos, né? Servos. Prisioneiros, né? Prisioneiros, né? Isso. Daniel era um menino de muita oração. Exatamente. Orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Todo virado para a janela. Porque era para virar para a cidade lá de onde ele nasceu. Lembrar dos pais dele. Dos pais dele. Orava e sempre fortalecido, né, professor? Sempre. Sabe o que é fortalecido? O que é fortalecido? Forte. Isso. Sabe o que é fortalecido? O quê? Forte, poderoso. E você sabe o que é bacana? O quê? Que Daniel era muito próximo de Deus, porque ele orava todos os dias. Eu também sou, né? Eu sou teólogo. E você ora todos os dias também? Eu oro todos os dias. Quanto mais nós oramos, Francisco, mais próximos de Deus a gente... Olha, eu oro na escola, né, na faculdade, né? Que eu sou doutor. Isso. Né? Eu sou doutor, né? Ah, eu oro sim, na faculdade, claro. eu oro em casa, eu oro na igreja, eu oro no metrô. Muito bem. E sabe outra coisa muito importante também? A gente falou daqueles homens, né? Os colegas que eram invejosos, Sim. que tentaram matar a Daniel, tentaram fazer o mal para ele. Sim. Mas Daniel era tão próximo de Deus que Deus livrou ele do mal. Sempre tem pessoas que querem afastar nós de Deus, né? Exatamente. Sempre tem alguém que fala alguma coisa que não é legal, né, Francisco? Mas Deus é tudo. Mas quando a gente está próximo de Deus, a gente não tem medo de nada, a gente não fica esperando mal algum, porque Deus sempre nos guarda. Quando a gente ora, Ele nos dá tudo. Ele nos dá tudo, exatamente. Para você, Ele dá tudo. Mas, sabe uma coisa importante que eu queria mostrar aqui? Okay. Daniel era um menino, um rapaz que amava muito a Deus, né? Sim. E Daniel também foi por conta de amar muito a Deus, ele fez tudo certinho, tudo correto. E ele era muito estudioso. Daniel. Ele estudava bastante. Sim, e por conta disso, dele fazer tudo certo, e ele estudar bastante, ele foi muito importante lá na Babilônia. Ele foi um governador, né? Para as nossas crianças, é importante a gente dizer isso também.
que a gente pode ficar próximo de Deus, ser muito amigo de Deus, mas não esquecer de estudar para quando a gente crescer, ser muito importante também. Ele foi um governador. Ele foi um governador, ele foi diferente dos outros. Enquanto às vezes tem alguém que não quer saber de estudar, e é muito chato, eu não quero saber. Eu sei. E quando crescer? Eu sei, muito bem. O quê? Quem faz assim? Quem faz assim? O Tim. O Tim? Não estuda, tia. Já falei para ele. Então. Tem que estudar. Estudar é muito importante, senão quando crescer vai ser o quê? Vai sofrer um pouco. Vai sofrer um pouco. Então a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, para quando crescer, a gente se destacar, não é? Ter sabedoria, muito bem. Muito bem. E um versículo último, que foi o apóstolo Paulo que deixou lá para os Tessalonicenses, na cidade de Tessalônica, né? É um versículo curto que diz assim: orem continuamente. Todo dia. Orem sempre. Todo dia. Ele não disse de vez em quando, um dia sim, um dia não. Não. Toda hora. Orem sempre, toda hora. Muito bem, Francisco. Seja onde for. Acho que eu misturei. Eu acho que você é teólogo, cantor agora, sim. É só todo dia. Todo dia. Toda hora. Muito bem. Temos que orar. Temos que orar. Seja onde for. Aí não pode mais. Excelente, Francisco. O pastor Alfredo quer terminar com você. Muito bom. Essa lição tem tudo a ver com ele. Um beijo, professor. Um beijo. Dá a mão aí, Paty. A paz do Senhor. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Peça para Deus, Ele te dará tudo. Então, crianças, lembrem-se disso. A gente pode ser próximo de Deus, orar sempre, todos os dias, mas não esquecer que a gente precisa estudar, que a gente precisa ser bondoso com as pessoas, para que também, assim como foi Daniel, que foi uma pessoa diferente dos outros, e Deus abençoou, para que Deus abençoe a todos também. Oi, minha filha! Pastor Alfredo estava com saudade do senhor. Mas tudo bem. Vou arrumar o seu óculos. Arruma eu, minha roupinha também. Isso. A paz do Senhor, tudo bom? Ajeitadinha minha roupinha aí atrás. Tá ajeitadinho. Tudo bem, filha? Tudo. O senhor tá bem? Eu tô bem. Onde tá aqui, filha? Aqui, ó. Aqui na frente. Minha cabeça não dá mais. Tá bem aqui na frente, ó. Eu não lembro mais as coisas, filha. Mas o senhor com certeza lembra de Daniel. Do meu sobrinho. Não, Daniel da Bíblia. O Daniel que foi para Babilônia. Isso. Lembra um menino de oração. Um menino de oração. Orava bastante. Orava. 3 vezes no dia. E Deus abençoou ele, né, pastor? Comia bolachinha, tomava chamate. Daniel, muito bem. E aí a gente pode ser igual a Daniel, sempre, né, pastor? Filha, sempre orei. Sempre Deus abençoou minha vida, fui um pastor de oração, eu orava nas casas com as pessoas. Deixa eu pegar aqui a bexiga que eu queria mostrar para o senhor. Eu sei a história da bexiga, eu sei. Então, só para a gente lembrar aqui as crianças. Quanto mais ora, mais perto de Deus. Aí fica cheio, igual a bexiga. De Deus. Como se a gente assoprasse, a bexiga ficasse cheia. E a bexiga pequena é quem não ora. Quanto menos oração, mais murcha vai ficando. Exatamente. Então, a gente tem que orar sempre, já dizia o apóstolo Paulo. Eu oro sempre. Muito bem, pastor. Fiquei feliz. Eu oro por você também. Amém. Eu oro pelo Senhor, por todas as crianças. Pelos nossos amigos. Tá bom. Tia Liliane, pode chamar assim, né? Pode. Tem idade para ser minha neta. Mas pode sim, claro. Vamos ver o nome de quem está aí para a gente orar. Vamos, deixa eu tirar. O nome. Deixa eu tirar as bexigas. Você que está aí, põe seu nome. O pastor Alfredo vai orar por você. Isso. Põe seu nomezinho aí. Hoje a oração é com o nosso pastor Alfredo. E a gente já pode começar aqui, ó, com a Ruth, pastor. Nossa querida Ruth. Quem mais tá aí? A Franciele, a Fran tá aqui com a gente. A Camila. Aí, se a Camila tá assistindo, então a Ludmila também tá. O Luíde. A Anne tá assistindo. Um beijo. Um beijo. Também tá o irmãozinho dela. Isso, os irmãozinhos, né? Peter Paul tá aí também. Isso. Olha, eu tô lembrando os nomes. O senhor tá bom na lembrança, muito bem. Tá mais,
Olha, a Lívia está conosco. Que bênção, Lívia. Muito obrigada. Ela teve um nenenzinho aí. Sim, uma graça. Lembro dela. Que Deus abençoe. O Mateus também, pastor. Mateus, qual é o nome do Mateus? O Mateus Colombo, lá do Rio Grande do Sul. Tá? Lá é frio, hein, filha? O senhor vai tomar um chamate com ele? Chamate, chimarrão. Eu gosto de chamate, eu gosto. Um beijo pro Gabriel. Beijo pro Gabriel, beijo. O Antônio, que já sinalizou ali, não esqueça de mim. Vou orar por eles. Muito bem, vamos orar por todos. Tem mais aí, mais alguém? Então, o pessoal tá tímido hoje. Então, tá bom. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar, pastor? Vamos. Então, a gente vai fechar os olhos e o senhor vai fazer a oração para nós. Tá bom? Vamos orar. Pode orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graça pelo pão de cada dia. Abençoa todas as pessoas que assistiram, que vão assistir. Que eles possam orar para o Senhor, para que tudo aconteça bem na vida deles. Abençoa a bolachinha, o chamate de todo dia. Abençoa a professora, os pastores, todos do caminho ideal. Abençoa todo mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. Tchau, minha filha. Deus abençoe. Fica com Deus, viu? Amém. Dá um beijo aqui no mundo. Um beijo. Gosto de você, meu filho. Também gosto Tchau, muito tchau. do senhor. Despede das crianças. Tchau, criançada. Fica com Deus, viu? O senhor vai chamar o Tim para a gente falar tchau? Olha, tem também mais criança aí, tá? Tá bom. Tem mais crianças. Tem mesmo. Olha aqui, o Pedro, a Flor, o Lucas e o Miguel. Muito bem. E um beijo também para a Priscila e para o Gezinho, que fez aniversário ontem. Um beijo para vocês também. Que Deus abençoe. Tchau, só. Vamos falar tchau. Esse aqui tá me incomodando, Tim. Arrumei minha cabelo aí, que chapinha. Mas tá ótimo. Tá rolando ali embaixo. Muito bem. Fica a lição para você. Manda uma coxinha para mim. Olha para mim, Tim. Olha para mim, sério. O hambúrguer, papai. Tim, Daniel orava, mas Daniel estudava. E ele foi uma pessoa muito importante quando ele foi adulto. Tia, orar eu prometo. Estudar é difícil para mim. Não, tem que estudar. Tem que estudar? Tem que estudar. Eu vou estudar, então. Tá bom? Dá a mão aí. Que Deus abençoe. Vamos fechar um acordo aí. Vamos lá. Acordo. Fechou o acordo? Eu prometo orar e estudar. Muito bem. Tá você e todas as crianças, tá bom? Tchau, amiguinho. Tchau, crianças. Que Deus abençoe a todos. Todos vocês são lindos, maravilhosos. E eu também sou lindo e maravilhoso. Que Deus abençoe, Tim, toda a turma. Que Deus abençoe as crianças. Muito obrigada por vocês estarem com a gente. E a gente se vê no outro sábado, né? Não esse aí. No outro do outro. Depende da tia Ruth. Amanhã tem culto, hein? Amanhã tem culto. Não se esqueçam. Tá bom. Um beijo. Deus abençoe. Tchau. Ô, tia, vamos lá em casa comer uma coxinha, um hambúrguer, uma Coca-Cola. Vamos lá. Vamos. Minha mãe vai gostar de sei lá. Eu quero ir. Muito legal. Tchau.